Olá, sou a professora Gilda, professora de matemática, e hoje a nossa videoaula vai ser sobre aplicando as propriedades da potência numa expressão. Aplicando as propriedades da potência numa expressão. Então, nosso primeiro exemplo vai ser 729 elevado ao cubo vezes 81 na quarta potência vezes 3 na menos 7 sobre 3 na menos 1 vezes 243 na quarta potência. Para nós podermos resolver esta expressão, nós temos que aplicar as propriedades da potência. Multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes, divisão de mesma base, a gente diminui os expoentes, e potência de uma potência, a gente multiplica os expoentes. Bom, como é que nós vamos resolver? Qual é o nosso primeiro passo para resolver essa expressão? Primeiro, a gente vai ter que decompor os números em fatores primos. Aqui eu tô vendo, né, que eu vou ter que decompor em fatores primos em base 3 para mim poder resolver, porque eu tenho que ter a mesma base para poder aplicar as propriedades da potência. Então, o primeiro número que nós vamos decompor aqui vai ser o 729. Nós vamos decompor na base 3. Então, 729 dividido por 3 vai dar 243, que divide 3, que vai dar 81, que divide 3, que vai dar 27, que divide 3, que vai dar 9 por 3, 3 e 1. E aí a gente vai ter que contar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem 3 na sexta potência, que é a forma decomposta do 729. Então a gente vai substituir o 729 por 3 na sexta potência. Então, 3 na sexta potência. Só que lembrando que esse 729 já está elevado ao cubo. A gente vai elevar ao cubo. Vezes. Agora nós vamos decompor o 81. 81 dividido por 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3, 3, 3 e 1. A forma decomposta do 81 é 3 na quarta potência. Então, nós vamos substituir o 81 por 3 na quarta potência, lembrando que o 81 está na quarta potência também. Nós vamos repetir o 3 na menos 7, que já está na base 3. Vamos repetir o 3 na menos 1, que também já está na sua base 3. Agora nós vamos decompor quem? Decompor o 243. 243 dividido por 3 vai dar 81, por 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3, 3, 3 e 1. Então a forma decomposta do 243 é 1, 2, 3, 4, 5, 3 na quinta potência, onde nós vamos substituir o 243 por 3 na quinta potência, tudo isso sendo elevado por 4, né, na quarta potência, porque 243 está na quarta potência. Depois de ter feito toda a decomposição de cada número, agora a gente vai poder aplicar a propriedade. Como é que nós vamos aplicar?
a gente vai aplicar a propriedade de uma potência por uma potência. Eu vou reescrever aqui para a gente melhor visualizar. Agora a gente aplica a propriedade de uma potência por outra potência. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar todos os que têm potência de uma potência, tá? Então a gente multiplica lá. Multiplica 6 vezes 3, que vai dar 3 na 18. 4 vezes 4, que vai dar 3 na 16, vezes 3 na menos 7. Embaixo é 3 na menos 1, vezes 5 vezes 4, 20. Bom, agora eu cheguei onde eu queria. Multiplicação de mesma base. A gente soma os expoentes, mas observando o seguinte, cuidando sempre a regra de sinal. Bom, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, a gente vai juntar 3, 18 mais 16 mais menos 7, que é a soma dos expoentes. 3 menos 1 mais 20, né? Então, lembrar o quê? Lembrar que multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes. Bom, então agora nós vamos fazer as devidas somas, cuidando muito a regra de sinal. Nós vamos somar o 18 por 6, que é mais fácil, e depois a gente vai diminuir, porque esse sinal aqui, ele vai ficar negativo. Então, quanto que seria 18 mais 16? Na dúvida, a gente faz o cálculo, né? Para não esquecer, então, 18 mais 16, né? Vai dar 6 mais 6, 12, vai dar 14, 1, 2, 3, 34. Então, 3 na 34, menos o 7, que a gente não concluiu. Aqui a gente pode já fazer diretamente. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Aqui a gente usou o quê? Sinais iguais a gente soma, então a gente somou. E agora, sinais diferentes, a gente diminui. Então, a mesma coisa, 34 menos o 7. A gente não pode esquecer dessa continha básica, né? Então, a gente retira aqui uma unidade, vai dar 7, né? E ali, então, ficou o 2. Então, ficou na 27. Então, 3 na 27 positivo, porque o sinal é do maior, sobre 3 na 19. Lembrando que toda fração é uma divisão. Divisão de mesma base, a gente diminui os expoentes. Então, o que a gente vai fazer? Diminuir os expoentes. Lembrar que a gente vai pegar o 27 e vai fazer menos o 19, tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo. Retiramos uma unidade aqui, né? Então, a gente tem 17 menos 9, que vai dar 8. Então, resposta final, né, deste resultado, que é 3 na 27 dividido por 3 na 19, vai dar 3 na oitava potência. Então, a resposta vai ficar em forma de fração. Então, a resposta é 3 na oitava potência. Bom, nosso próximo exemplo, então, agora.
nós temos 3.125 ao cubo, 3.125 ao cubo, vezes 125 na menos 2, sobre 25 na menos 3, vezes 625 na quarta potência. Bom, a gente vai aplicar a mesma propriedade, certo? A gente vai ter que decompor o 3.125, né? Lembrando, 3.125. Bom, aqui não temos uma base que a gente possa se basear, mas a gente vai lembrar. Todos os terminados em 5 a gente pode botar na base 5. Então, nós vamos dividir isso aqui por 5. Então, 3.125 vai dar 625, que a gente vai dividir por 5. Isso aqui vai dar 125, que a gente vai dividir por 5, que vai dar 25, que vai dar 5, 5, 5 e 1. Então, a forma decomposta do 3.125 é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 na quinta potência, tá? Então, nós vamos substituir o 3.125 por 5 na quinta potência, lembrando que tudo isso é elevado ao cubo. A mesma coisa nós vamos fazer com o 125. Nós vamos decompor o 125 por 5, que vai dar 25 por 5, 5, 5 e 1. Então, a gente vai ter 5 elevado ao cubo, que nós vamos substituir tudo isso elevado na menos 2. O 25 também nós temos que decompor. Às vezes a gente sabe, decora 25 por 5, 5, 5 e 1, que vai dar 5 elevado ao quadrado, onde a gente vai substituir, lembrando que isso é na menos 3. Vamos decompor também o 625. 625 dividido por 5 dá 125 por 5, 25, 5, 5 e 1. Então, a gente vai ter 5 na quarta potência. É onde a gente vai botar 5 na quarta potência, tudo isso na quarta potência. Então, a gente substitui, não esquecendo que os números também estão sendo elevados na potência, então a gente não pode esquecer disso. E agora a gente aplica a propriedade da potência de uma potência, multiplicando cada um deles e cuidando bastante a regra de sinal. Então, a gente vai ter aqui 5 vezes 3, 15, 3 vezes 2, menos 6, 2 vezes 3, menos 6 e 4 vezes 4, 16. Então, nós temos assim dois jeitos e duas maneiras de se calcular. Uma, vocês estão vendo aqui que está em sentido contrário, 5 na menos 6 e 5 na menos 6, podemos cancelar. Então, a gente fica com 5 na 15, dividido por 5 na 16. 5, 15 menos 16, que vai dar 5 na menos 1, né? Essa seria a resposta. Bom, se eu não lembrar deste detalhe, daí eu vou ter que fazer todo o processo, que seria 5 na 15, somados com menos 6, 5 na menos 6,
somados com 16, que é o processo normal. Lembrando que daí a gente tem 5, 15 menos 6 e 5 menos 6 mais 16. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. Essa é a regra que a gente vai usar. Então, aí a gente tem que lembrar quanto que dá 15 menos o 6, né? Então, quanto que dá o 15 menos o 6, né? Isso aqui dá 9, positivo. Quanto que dá menos 6 mais 16? A gente tem que diminuir, sinal do maior. Vai dar 5 na 10. Lembrando que 5 é 9 menos 10, porque é uma divisão de mesma base. Onde eu vou achar 5 na menos 1, porque sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. Então, aí, duas maneiras de se calcular, sempre tentando fazer a maneira mais fácil. Próximo exemplo, eu posso ter 256 vezes 16 na 7, né? Sobre 64 na sexta potência. Bom, o processo continua sendo o mesmo, né? Vamos decompor todos eles, né? 256 dividido pelo 2, que vai dar 128, dividido pelo 2, que vai dar 64, pelo 2, 32, pelo 2, 16, pelo 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 e 1. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 na oitava potência. E nós vamos substituir. O 16, a mesma decomposição. Se nós sabemos decora, ok. 16 dividido por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2, 2, 2 e 1. A gente vai ter 2 na quarta potência. Lembrando que esse 16 já está sendo elevado na sétima potência. 64, o mesmo processo. Vamos decompor este 64. 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4, 2, 2 e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 na sexta potência, onde a gente vai substituir o 64 por 2 na sexta potência, tudo isso na sexta potência. Bom, agora nós vamos aplicar as propriedades. Multiplicar potência por uma potência, né? Que é o nosso primeiro passo na aplicação das propriedades. Então, a gente vai ter 2 na 8, 4 vezes o 7, que vai dar 28, 6 vezes 6, 36. Então, agora é só nós aplicarmos a próxima propriedade, que a gente vai ter que somar os expoentes e depois diminuir. Então, agora, sinais iguais a gente soma, né? Então, vai dar 2 na 36 sobre 2 na 36, onde a gente diminui os expoentes, que vai dar 2 na 0, né? Porque toda fração é uma divisão. Só que o 2 na 0 é igual a 1. Não podemos esquecer desta resposta final.
No nosso próximo exemplo, o que pode acontecer também? E como é que a gente pode aplicar a propriedade? Nós podemos também ter um exemplo da seguinte maneira. A gente pode ter 125 na 12 vezes 25 na menos 3 vezes 625 na menos 2 e tudo isso na menos 3. Bom, está escrito de uma maneira diferente, mas a aplicação da propriedade é a mesma. Bom, temos que transformar todos em uma mesma potência para a gente poder aplicar. Então, os 125, os terminados em 5, com certeza vai dar uma base 5. Então, 125 vai dar 25, 5, 5 e 1. 5 elevado ao cubo. Tudo isso na 12. 25 a gente já sabe aqui. O que é o 25 em forma decomposta? 25 dividido por 5 vai dar 5, 5 e 1. 5 elevado ao quadrado, onde a gente vai substituir 5 elevado ao quadrado, tudo isso na menos 3. Serve também para o 625, onde eu vou decompor o 625 por 5, vai dar 125, vai dar 5, 25, 5, 5 e 1. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5 na quarta potência. 5 na quarta potência. Tudo isso na menos 2. Lembrando que tudo isso que eu fiz ainda está sendo elevado na menos 3. Bom, é só aplicar. Primeiro eu vou fazer a aplicação aqui, 5, multiplicar. Então a gente vai multiplicar primeiro os expoentes para poder transformar em uma potência só. Então 3 vezes 12, 36, 2 vezes 13, menos 6 e 4 vezes 2, menos 8. Tudo isso na menos 3. Agora a gente soma os expoentes cuidando a regra de sinal. 36 mais menos 6 mais menos 8. Tudo isso na menos 3. Então é isso, a gente tem que fazer passo a passo para não se perder. Bom, qual é o nosso próximo passo aqui? 5, 36 menos o 6, porque aqui se transforma em um sinal só, aqui também, menos 8. Tudo isso, nós temos que lembrar que tudo isso ainda está sendo elevado na menos 3. Agora a gente tem que lembrar, tem várias maneiras de se calcular a regra de sinal. Bom, podemos aqui somar os sinais iguais primeiro, para ficar mais fácil, né? Então, sinais iguais a gente soma e mantém o mesmo sinal, então aqui vai dar menos 14, tudo isso na menos 3. Então agora a gente tem que fazer o quê? Sinais diferentes diminuem e conserva o sinal do maior. Bom, sempre façam a continha se sentirem perdidos. Então aqui eu retiro uma unidade, então 16 menos o 4, né? Então aqui vai ficar 12, né? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho, desculpa, 36 menos 14. 6 menos 4, 2 e 3 menos 1, 22. Então, 22
positivo, né? Porque sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. Tudo isso na menos 3. Daí o que que acontece? O que que a gente tem? A gente vai ter o quê? Uma potência de uma potência novamente. Onde eu vou fazer o quê? Quando eu tenho uma potência de uma potência, a gente multiplica. Bom, o que que acontece? 22 vezes menos 3 dá 5 na menos 66, que seria a nossa resposta final. Bom, espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Bye bye e até o próximo vídeo. E o meu muito obrigada.